TDAH, pare de culpar os outros. Infelizmente, seus pais, professores, colegas podem ter sido duros com você, mas você precisa parar de culpá-los para desenvolver sua autorresponsabilidade e finalmente decolar na vida. Eu também passei por tudo isso e sofri até a fase adulta, mas desenvolvi um método para dar um basta nisso. Você pode ter acesso a este método no primeiro link da descrição. Por exemplo, existe um estudo, inclusive não é tão recente, de 2007, onde fizeram um mapeamento do cérebro de crianças ali ao longo de 15 anos do desenvolvimento dessa criança. E aí mapearam um grupo de crianças neurotípicas e um grupo de crianças com TDAH. E ao longo dos anos foram vendo que a maturação, principalmente da região do córtex pré-frontal, que é a região da testa aqui, vamos dizer assim, ela tinha um atraso de 2 a 4 anos. Então você pega uma criança com TDAH com 12, com 13 anos, tem uma mentalidade de criança de 10, de 9, em situações mais extremas. Então isso também gera o quê? Consequências sociais. Geralmente a criança ela é arteira, mas ela é um pouco boba, ela é um pouco inocente, ela pode se envolver com más companhias de uma maneira mais... Ela tem uma dificuldade em dissociar não é o que é certo, o que é errado, mas tipo assim, cara, eu deveria mesmo estar fazendo isso. Essa tomada de decisão é um pouco prejudicada também pela desmaturação do córtex pré-frontal. Yuri, mas vai ser assim para sempre? Não. Lá por volta dos 25 aos 30 anos, os cérebros eles se equiparam. Mas existe um outro ponto também. Lá na frente, na senilidade da pessoa, o córtex pré-frontal do idoso com TDAH, ele é o primeiro, ele vai mais rapidamente também ele vai começar a perder suas capacidades, né? Ou seja, ele vai desmaturar, digamos assim, né? Então a maturação é tardia e esse problema, essa questão que afeta o córtex lá na frente, na idade avançada, também vai impactar mais pessoas com TDAH. E você falou que esse assunto começou a interessar você porque está presente na sua própria vida, né? Sim. Como que foi? Esse diagnóstico foi feito já, você ali aos 7 anos, ou ele é um diagnóstico posterior? Você olhou para trás e falou, meu Deus, eu já tinha, que interessante. Como é que foi isso na sua vida? Eu fui diagnosticado com TDAH aos 7 anos de idade. Começou a investigação aos 7, o laudo fechou. Se não fechou aos 7, fechou aos 8. Mas fechou ali naquela época. Comecei a ter problemas na vida escolar desde a alfabetização. Porque eu estudava antes numa creche. Na creche você só faz trabalhinho, você não tem muita coisa, atividade que você deva realmente colocar um engajamento ali em cima. Então, tive dificuldade, não conseguia copiar do quadro de jeito nenhum. Eu tinha um quadro de disgrafia que foi descoberto só depois, mas eu começava a copiar e eu simplesmente começava a desenhar do lado do meu caderno. Então, assim, todo dia era isso. Não adiantava brigar comigo, porque eu começava a escrevia algumas linhas e começava a desenhar o resto da aula. Ou virar para trás e começar a conversar, ou a professora falava uma coisa, eu soltava uma piada, aproveitava o gancho, soltava uma piada. E o que aconteceu, né? Então, eu sempre estava ali sendo chamado a atenção, minha mãe sendo chamada em sala de aula, né? Na escola, quer dizer. Mas era uma boa piada? Era. Teve. Tá desculpado. Teve um gancho aí que foi sensacional. A gente voltou do intervalo, a professora falou alguma coisa, e aí ela estava conseguindo sossegar a sala de aula. Quando todo mundo calou a boca, aí veio aquela piada professor linguiça, eu falei alguma coisa, e a turma inteira se desestruturou e começou a rir de novo. Caiu a turma inteira. Aí, nesse momento, a professora olhou para mim, esbugalhou o olho, saiu, porta fora, não falou nada. Aí a sala ficou sozinha. E a gente tinha com 6, 7 anos. Caramba, o que eu faço? Aí eu peguei, saí correndo e entrei no banheiro. Tinha um banheirinho lá na sala de aula. Aí nisso vem minha professora, uma outra professora bem mais velha. Essa minha professora devia ter uns 25, bem mais nova. E aí ela entrou lá no banheiro onde eu tava escondido e me agrediu lá, me sacudiu lá dentro, eu saí chorando e tudo. E aí a gente saiu, peguei minhas coisas e fui assistir aula na turma dela. E nunca mais voltei para essa turma da primeira professora. Eu fui migrado de sala, do tanto que a professora não aguentava mais. E no dia seguinte também voltei para outra turma nova. Minha mãe só ficou sabendo um tempão depois, foi mau rolo. Então, assim, realmente isso causa esse tipo de impacto. Agora, assim, não adiantava a professora brigar, não adiantava minha mãe falar, porque eu tinha ali uma questão neuroquímica envolvida. Sim. Eu simplesmente me desconectava da atividade e aí precisava alguma coisa externa acontecer, a professora chamar atenção, alguém do meu lado, vamos supor que se tivesse, para que eu voltasse a fazer atividade. Eu sei que toda criança ela tem um pouco de dificuldade de se manter atenta, se manter conectada. Só que a criança com TDAH, ela é a primeira. A professora ela chega e fala assim, todo mundo abre na página 10, todo mundo abre. A criança com TDAH é a primeira a se desconectar. É a primeira a mudar o rumo da aula. Então, assim, isso está o tempo todo acontecendo. Outra coisa, a alternância de atividades também é mais difícil para pessoas com TDAH. Se você está fazendo uma atividade e a professora mudou,
É a mesma professora, mas mudou a disciplina. Para você abrir o outro livro, também é difícil para o TDAH fazer, cadenciar, fechar, abrir outro livro e colocar. Então, ele vai ficar enrolando um pouco mais nessa situação, porque não é uma coisa necessariamente prazerosa. Nossa, imagina numa sala de aula em que há 6 aulas numa manhã, então, para um TDAH, isso é um sufoco. Entram 6 professores falando de 6 coisas diferentes, 6 livros diferentes. Era terrível mesmo. Eu passei sufoco até no ensino médio, inclusive, né? Mas não quer dizer que você não... que você era desatento em todas as matérias. Porque às vezes tinha uma matéria que você gostava mais, e aí, de repente, você hiperfocava naquilo, não tem? Sim, um pouco exatamente isso. Como é que funciona? Muitos pais, você já deve ter ouvido falar sobre isso, tipo assim, eu não entendo por que ele é desatento. Mas na hora de jogar videogame, ele é o melhor. Uhum. Por que isso acontece? Por que existe esse 880? Por que é tão bom para uma coisa e é péssimo na outra? Aí a gente entra numa questão de liberação tônica e fásica da dopamina. Então imagine o seguinte, imagine você de casa aí. Tem uma pia, aquelas de inox, bem limpinha assim, que meu Deus, não quero molhar nada aqui. E aí você tem uma torneira da pia que você coloca no centro da cuba você coloca uma esponja, aquelas esponjas amarelas, e você abre um pouquinho ali aquela torneira. Vai entrar um filetinho de água. Aí você sai, daqui 1 hora você volta. O que aconteceu com aquela esponja? Ela está encharcada, porque teve um filetinho de água caindo durante 1 hora, ela está encharcada, e você consegue lavar um prato ali com aquela esponja encharcada. Agora imagina que você faça o mesmo experimento novamente e você abre totalmente a torneira. Potência máxima da água saindo ali. Você sai, você volta, ela está super encharcada também, né? Você consegue também lavar ali facilmente um prato. No TDAH é o seguinte, quando você faz o primeiro experimento, é como se você abrisse só um tequinho da torneira e ela cai uma gota a cada 5 minutos. Você sai, você volta depois de 1 hora, aquela esponja ela tá seca, praticamente seca. Se você pegar uma esponja seca e tentar passar não sai, não lava direito, não tá legal esse negócio. Não executa direito essa tarefa de lavar o prato. Agora, você faz o mesmo experimento novamente, você abre a torneira com potência máxima, você vai ter uma situação que você consegue executar. Essa é a diferença entre a dopamina fásica, que é quando você tem uma liberação grande, num curto espaço de tempo, quando você está está diante de uma novidade, está diante de algo que seja realmente prazeroso para você, está passando por uma situação de medo, numa situação de deadline. Meu Deus, eu tenho que entregar amanhã, meu trabalho amanhã cedo, senão eu vou repetir. Caraca, deadline. Aí você dá o seu corre e consegue fazer que você procrastinou a vida inteira, o tempo inteiro até chegar. Mas quando você está diante de uma situação que você não vê, não é uma novidade, não é algo interessante, não está em cima da hora, tem muitas outras coisas chamando a sua atenção ao seu redor, no seu ambiente, você tem uma liberação mínima de dopamina ali. Gotinhas insuficientes para você executar uma tarefa. Então você vai lavar o prato muito mal. Você não vai executar aquilo ali como você poderia performar. Então entenda que todas as pessoas possuem esses 2 tipos de liberação, vamos dizer assim. Mas a pessoa neurotípica, ela consegue executar uma tarefa tediosa. Vai se arrastando, mas vai. Procrastina um pouco, mas faz. Agora o TDAH só procrastina no deadline, sofre o dia inteiro para fazer um resumo que ele faria em 40 minutos, porque tem que entregar no sistema do colégio 23h59, mas ele faz às 23h30, faz em 20 minutos e entrega. Porque ele vai sofrendo ao longo do dia, tentando iniciar, tentando fazer, mas ele não possui um abastecimento neuroquímico suficiente. Então, a procrastinação crônica é também mais um dos sintomas do TDAH que estão presentes na pessoa. O Clube TDAH em Ação tem tudo o que você precisa por um preço super acessível. Engajamento, foco, ferramentas importantes, motivação, amizades e família. Além de aulas completas de como você pode se dar bem no mercado de trabalho, mesmo tendo TDAH. Fora as aulas completas sobre medicamentos com os especialistas do clube. Conheça o clube no link da descrição.